questionar, pensar sobre isso, por quê? Porque isso pode ser um grande problema na sua vida sem você saber. Você acha que isso é uma grande solução? Não a religião, a maneira como você concebe certas coisas. Então, por exemplo, por que eu penso que nós não entendemos ainda os evangelhos? Primeiro, pela superficialidade, como isso nos é repassado. As pessoas pegam e fazem interpretações, qualquer pessoa pega e faz uma interpretação e ali acha que é isso, entendeu? E o que acontece? Tem uma passagem no próprio Evangelho onde os apóstolos, espantados, perguntaram a Jesus, cara, por que você fala para essas pessoas através de parábolas? Porque entre nós não falamos entre nós. Eu não venho aqui falar através de parábolas para vocês. A gente tem um papo reto. A gente vai direto ao ponto. Mas Jesus respondeu aos apóstolos o seguinte, porque a vós foi dado entender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus tinha 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos eles andavam com ele, eram os discípulos. E aí Jesus disse o seguinte, para vocês foi dado entender o mistério do reino dos céus, mas a essas outras pessoas não. E aí ele diz uma coisa bem interessante. Porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem nem compreendem. Vocês lembram da aula de sexta-feira? Onde eu mostrei a questão dos moldes mentais. Porque o que acontece? Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu não sei porquê, mas uma coisa despertou em mim. E o que despertou em mim? Foi uma pergunta, que era a seguinte, será que eu também não ouço? Será que eu também não compreendo? O que me leva a entender que se eu ler as coisas que Jesus fala, que eu compreendo isso? Se as pessoas não entendiam, que estavam ali, por que eu haveria de entender? E isso acrescenta uma terceira questão. Se não entendemos o que Jesus ensina, se nós não entendemos o Evangelho, por que nós não o entendemos? Por que nós não entendemos o Evangelho se nós não o entendemos? E o objetivo dessa minissérie dentro da série é justamente uma tentativa de responder todas essas questões. Então eu quero que você realmente fique muito, muito atento a isso. Por quê? Porque, como eu falei antes, é a raiz, é a estrutura daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. Então nós vamos fazer aqui uma tentativa, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas nós vamos fazer uma tentativa muito interessante e que vai fazer muito sentido de não tanto de interpretar o que Jesus disse, isso você depois pode fazer sozinho, tá? Que eu não gosto de ensinar as pessoas o que elas devem pensar. Eu gosto de ensinar as pessoas como pensar. Porque se eu te ensino como pensar, eu te ensino a ter uma visão crítica das coisas, mas você caminha com as próprias pernas. Se eu se eu for te ensinar o que pensar, você sempre vai depender de mim. Porque você não vai conseguir pensar, caminhar com suas próprias pernas. Então, o meu objetivo em todas as minhas mentorias, às vezes as pessoas dizem, mas me dá mais um passo a passo. Não tem passo a passo. Porque se eu te der o passo a passo, quando você estiver diante do problema, você vai correr atrás de outro passo a passo. Eu não quero que você ande numa cadeira de rodas, eu te empurrando por aí. Eu quero que você caminhe com suas próprias pernas. Então, o que nós vamos fazer? Não é tanto entender
o que Jesus ensinou, mas compreender a estrutura que nos permite interpretar o Evangelho de Jesus e fazer isso um pouco fora dessa tradição milenar das religiões. Você tem coragem de fazer isso? De tentar compreender a estrutura que nos permite olhar para o Evangelho de Jesus fora dessa estrutura que já existe. Olhar para isso com um olhar mais fresco, mais novo, mais jovem, mais desapegado a essas tradições milenares. E isso não vai eliminar ou te jogar contra aquilo que você acredita. Não, isso só vai jogar uma luz e vai clarear ainda mais. E o modo como nós vamos fazer isso é procurando responder não aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso, mas aquilo que eu descobri estudando por mais de 30 anos pessoas como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Meister Eckhart, que foi um monge muito iluminado, que na verdade viveu logo após Tomás de Aquino, e outras figuras iluminadas, e todos eles são membros da igreja. Então vamos lá. Se o Evangelho é uma doutrina de salvação, ele pretende nos salvar do quê? Do que ele pretende nos salvar? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. A segunda pergunta é como ele propõe essa salvação. A terceira pergunta é para quando ele propõe essa salvação. A quarta é por que ainda não alcançamos essa salvação. Alguém vai dizer, não, porque essa salvação é depois da morte. Será? Será? Será que a vida eterna é a vida só depois da morte? Será que Jesus verdadeiramente quis ensinar isso? Ali que começam a soltar alguns parafusos. Então, como nós podemos entender isso da maneira mais clara possível? Hoje, ainda, vamos trabalhar uns 20 minutos, nós vamos responder a primeira pergunta. Nós vamos responder do que, ou pelo menos filosofar sobre, tentar buscar uma resposta sobre o que Jesus verdadeiramente quis nos salvar, do que ele quis nos salvar. Bom, de certa forma, a gente já viu isso, ele veio nos salvar do pecado e do sentimento de indignidade que nasce desse pecado. Então ele veio nos salvar do sentimento de indignidade. Dá para dizer isso. Dá para dizer isso. De que indignidade? Da indignidade que nasce do pecado. Em várias palavras, em várias passagens ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e quer dizer, ele diz que ele veio para nos salvar, não nessas palavras, mas dá para entender isso claramente. Então, uma pessoa que se sente indigna, ela não vive bem. Se você se sente indigno, quer dizer, não merecedor, você não vive bem, você não tem uma vida plena. E Jesus nos promete vida plena, vida em abundância. Ele diz o seguinte, ele diz exatamente isso. Eu vim para que vocês tenham vida, e para que vocês tenham vida em abundância. Ele nos promete vida, ele nos promete vida em abundância. E o que seria isso? O que seria essa vida em abundância? Aí eu te pergunto, você tem vida em abundância? Você tem vida em abundância? Uma vida em abundância é uma vida plena, é uma vida completa. Você tem isso? Você sente essa vida plena, essa vida completa? Você tem isso? Então, o que seria, na verdade, ter uma vida de abundância? Como eu falei antes, Jesus não nos reduz.
Ele nos eleva, ele diz você, e quando ele diz você, ele te inclui. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quais são as promessas de Jesus? Jesus diz o seguinte: tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Ele diz isso. Então, a promessa dele é que não é de insignificância em relação a nós. Ele não se coloca acima de nós. Ele está do lado de nós. E ele diz, tudo o que eu faço, vocês também podem fazer. Ele fala isso para os apóstolos, mas ele fala isso no sentido de que qualquer um pode fazer isso. Então, tudo que ele fez, segundo as palavras dele, qualquer um de nós pode fazer. Outra promessa que ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará nas trevas. Olha que interessante. Então, se você seguir Jesus, você não vai andar nas trevas. E isso é uma promessa de salvação. Qual é a promessa de salvação? Nos tirar das trevas. O que é a treva? É uma escuridão. A escuridão é um sentimento de inferioridade, um sentimento de que você não é digno, um sentimento de que você está do lado de fora. O que é a luz? O que são as trevas? Nós vamos voltar a isso depois. Primeiro vamos tentar entender de onde, de acordo com o próprio Evangelho, desculpe, não do Evangelho, de acordo com a própria Bíblia, nasceu esse sentimento de indignidade. O que nos fez ser indignos? Esse é o ponto-chave. Porque se Jesus veio nos salvar da indignidade ou do pecado, onde é que nasceu esse sentimento de indignidade? Quando nós passamos a viver das trevas, ele quer nos salvar das trevas. Quer dizer, nós estamos nas trevas. Em que momento nós entramos no mundo das trevas? E isso é relativamente muito simples. Para quem conhece o mínimo da Bíblia, isso é muito simples. Por que isso é simples? Porque isso está lá no Gênesis, para cada um ver. Só que aqui já começa um grande percalço na vida das pessoas. Por quê? Porque está claro hoje, para qualquer pessoa que lê um pouco, que estuda um pouco, que assiste um pouco de documentários na televisão, está claro que o mundo não surgiu exatamente de como está descrito no Evangelho, no Gênesis. Isso está claro, até por uma questão, questão cronológica. Então é difícil você acreditar que o mundo foi criado daquela forma. Mas ali existe uma revelação tremenda, poderosa. Por quê? Porque ali nasce o pecado. Ali nasce o pecado. Foi no paraíso, lá que nós nos tornamos indignos. Foi no Éden, não foi? Adão e Eva, a serpente. Qual é a origem de tudo? Qual é a origem do pecado, do sentimento de indignidade? Preste atenção, porque para entender o Evangelho, olha aqui, sempre tendo em vista isso, para entender o Evangelho, você diz o seguinte, ok, o Evangelho ele veio para nos salvar do sentimento de indignidade. Sentimento de indignidade, o Evangelho veio... Onde é que nasceu esse sentimento de indignidade? Por que nós nos sentimos indignos? Então, para entender o Evangelho como uma doutrina de salvação, nós precisamos primeiro entender o que aconteceu que nos tornou indignos. O que aconteceu que nos lançou nas trevas. Então, o que aconteceu no Éden? É muito simples. Adão e Eva viviam em intimidade com Deus. Preste bem atenção nessa palavra.
intimidade com Deus. Eles passeavam com Deus, eles eram íntimos de Deus. E eles podiam fazer de tudo, menos comer a fruta da árvore do conhecimento, a fruta da árvore do bem e do mal. Então Deus disse, eu não recomendo que vocês comam da fruta da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Qual é a punição? A punição é que se eles comessem, eles morreriam. Não é nem punição, é a consequência. E o que acontece? Com o passar do tempo, eles foram convencidos pela serpente a comer a fruta. O que a serpente disse? Certamente vocês não vão morrer. Bem ao contrário. Vocês vão abrir os olhos e vocês vão ser como Deus. Vocês vão saber o bem e o mal, assim como Deus. E o que Adão e Eva fizeram? Adão e Eva comeram a fruta. E o que aconteceu assim que eles comeram a fruta? Eles morreram? Não. Estavam lá. Se cobriram porque ficaram com vergonha. Deus veio, Deus falou com eles. Então eles saíram do paraíso. Então eles não morreram. Mas eles morreram. A morte não era a morte física. A morte era a morte para a intimidade com Deus. Então, o que aconteceu? A morte que aconteceu no paraíso, e isso é extremamente importante você pensar sobre. Você não precisa aceitar. Estou contando a minha versão dos fatos, mas pense como isso faz sentido. E isso muda toda a história da sua vida. Então, o que aconteceu? Quando eles comeram a fruta da árvore do conhecimento, eles morreram para a intimidade com Deus. Eles não se sentiam mais em unidade com o Pai, com a fonte. E isso está muito claro quando o primeiro sentimento foi o sentimento de vergonha. Você não tem vergonha de si. Quando você está sozinho, no banheiro, no espelho, você pode estar ali sozinho, andando de um lado para o outro, nu. Você não tem vergonha. Ninguém tem vergonha de si. Você tem vergonha de ti diante do outro. Vocês entenderam? Você tem vergonha de alguém quando você não é íntimo desse alguém. Você também, se você é casado há um tempo com seu esposo, com sua esposa, você não tem vergonha de ficar nu na presença deles. A nudez, ela é